fico muito feliz aí que vocês tenham feito essas trocas sensacionais, né? Conhecendo pessoas diferentes, com bagagens e histórias totalmente diferentes, né? E quero dar início aqui, oficialmente, à abertura do nosso evento. E sejam muito bem-vindos ao Gamifique Talk Show. Eu sou a Thaís Cosso, sou head aqui da área de CS na Gamifique, que é o sucesso do cliente. E é com grande alegria, assim, que eu inicio, né, esse momento na companhia de vocês nessa manhã, pessoal. E a Gamifique é uma plataforma gamificada para o dia a dia da empresa. E para nós é uma grande honra contar com vocês, que são esses parceiros, né, que acreditam e impulsionam os nossos negócios. E exatamente por isso, nós preparamos esse momento com muito carinho para celebrarmos juntos o encerramento do ano. Agradecemos a presença de todos e aos nossos convidados que viabilizaram a dinâmica do nosso evento. São eles, o Edmar Ferreira, que é fundador da Rock Content, que conduzirá o nosso momento de insights iniciais. E os nossos cases que virão logo na sequência. Eduardo Reis, superintendente de operações da Dias Costa Advogados, Gabriel Devico, especialista de operações na Wilson Sons, Marcelo Knack, Regional Manager TOD na Wilson Sons, Matheus Mello, Regional Manager, né, Operations, né, perdão, o Matheus Mello é Regional Manager também na Wilson Sons, e o Rodrigo Bastos é Operations Direct na Wilson Sons, com a mediação da nossa querida Marcela Pimenta, superintendente de gente e gestão no Tribanco. E a nossa agenda de hoje, pessoal, ela será composta de 2 momentos especiais. O primeiro é o nosso talk show, seguido de uma cerimônia de premiação. Então, convido vocês a ficarem até o final para acompanharem, né, e saberem quem são as empresas que mais se engajaram na gamificação nesse ano. Então, vamos dar início, né, ao primeiro painel do nosso dia. E para isso, eu convido com muita alegria o Edmar Ferreira, que é fundador da Rock Content, para trazer alguns insights sobre princípios iniciais. Edmar, fique à vontade, a palavra está com você. Oi, Edmar, você nos ouve? Eu estava no mudo, estava conversando no mudo. Ai, fica tranquilo, acontece. Olá, pessoal, tudo bom? A frase Vou mais compartilhar. falada nos últimos anos, hein? O seu áudio está fechado. Isso é uma coisa assim, incrível. E como eu continuo errando isso ainda? Não é possível, sempre. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui, rapidinho. Peraí, deixa eu só... Apresentação bem curta, né? A gente vai ter pouco tempo de bate-papo, mas eu preparei a apresentação só para guiar um pouco a nossa discussão. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Certinho? Vocês estão vendo, pessoal, a tela? Sim. Ótimo, 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 ótimo. Então, pessoal, o que eu trouxe para a gente discutir hoje? Pensar com princípios. Eu trouxe essa pauta porque é uma pauta que tem me ficado na cabeça muito recentemente, que à medida que a Rock foi crescendo, eu fui notando uma tendência importante como líder. Assim, os primeiros funcionários da empresa eu contratei pessoalmente, então, assim, do primeiro funcionário até o número 300 e pouquinho, mais ou menos, eu fiz questão de fazer as entrevistas pessoalmente e contratar todo mundo. Então, eu tive a oportunidade nesse tempo de ver essas pessoas crescendo também, evoluindo, se tornando líderes também. E nesse processo, eu percebi que pensar corretamente, pensar em princípios, é uma coisa que faz muita diferença para a liderança no final do dia. Nós, como líderes, temos como resultado final do nosso trabalho, muitas vezes, decisões. O nosso resultado é a somatória das nossas decisões. Então, quando você pega qualquer instituição, a somatória das boas e más decisões vão definir o resultado daquela instituição. Porque mesmo a execução é uma soma de decisões. Então, as decisões estão envolvidas em todo o sucesso da nossa empresa. E para decidir bem, a gente precisa saber pensar bem. Como executivos, gerentes, líderes, a gente tem um grande desafio à frente que, à medida que a gente cresce na carreira e a gente evolui, a gente passa a aprender a tomar essas decisões de maneira cada vez mais efetiva.
Porém, como líder, quando você tem um time, não é só as suas decisões que contam. O seu resultado também é somatório das decisões de todo mundo da sua equipe. Então, agora, sua responsabilidade deixa de ser apenas tomar boas decisões, como treinar pessoas para tomar boas decisões. Treinar pessoas para serem capazes a pensar por si próprias e tomar boas decisões. Se você não consegue que o seu time tome boas decisões, apesar das suas decisões serem boas, o resultado final não vai ser bom. Porque no dia a dia eles vão ter que tomar decisões. E se você não conseguir delegar essas decisões de alguma maneira para a sua equipe, seu trabalho nunca vai escalar, nunca vai chegar a ter o resultado que você espera. E como que a gente pode pensar em ensinar as pessoas a tomarem decisões? Para ensinar alguém a tomar boas decisões, primeiro a gente precisa ensinar a pensar com princípios. E daí veio a ideia desse talk. Mas, afinal de contas, o que é pensar em princípios? E como que isso impacta a nossa tomada de decisões? Um exemplo que eu gosto muito, que as pessoas usam, é a diferença entre um chefe e um cozinheiro. Essa é a diferença entre pensar por princípios e pensar por analogia. Quem pensa por analogia é aquela pessoa que ela sabe os ingredientes, consegue fazer o prato, talvez até consiga criar um prato novo, olhando para um prato que ela já conhece e fazendo uma mudança ou outra de algum ingrediente, ou isso parece com aquilo. Isso é pensar por analogia, é pensar caso a caso, é pensar com o que é semelhante. Enquanto que o chefe é capaz de pensar por princípios, ou seja, ele consegue montar um prato novo apenas pensando nos ingredientes. Então, ele conhece as regras pelo qual a culinária funciona. Enquanto que o cozinheiro, ele não entende as regras por trás, às vezes, daquilo que ele está fazendo. E nessa diferença é o que a gente tem que explicitar para as nossas equipes. E até para a gente mesmo na hora de tomar as nossas decisões. Então, um dos grandes problemas que eu vejo ao longo do tempo é que, como gestores, à medida que você vai crescendo na sua carreira, você vai internalizando a maneira de se tomar decisões. Você vai internalizando a maneira de que um sistema funcione, seja qual for o sistema a qual você trabalha, qual setor que você trabalha. É que ele se torna parte de você. E não necessariamente as pessoas da sua equipe ou do resto da empresa têm aquele conhecimento tão internalizado de como que as coisas funcionam. E como que a gente consegue explicar isso para as pessoas? Como que a gente consegue passar isso para frente, sendo que é uma experiência inata nossa? A melhor maneira que eu encontrei de fazer isso é através de modelos. O que é um modelo? O modelo é uma maneira de explicitar um conhecimento intrínseco. Um modelo nada mais é do que uma maneira de representar um sistema complexo de maneira simples. Normalmente, você vai fazer isso através de números, mesmo que sejam simples. Não precisa ser uma planilha complexa no Excel, não precisa ser a equação da relatividade, mas pequenos modelos numéricos, pequenas equações, são suficientes para tomar boas decisões. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que esse exemplo é real. Eu estava dando uma mentoria na Endeavor um pouco tempo atrás, estava falando com o empreendedor, a gente estava discutindo e ele veio para mim com a dor do problema de vendas dele, da empresa dele. Eles estavam com a meta agressiva para o ano, eles queriam triplicar o faturamento, eles já tinham dobrado, mas ainda estava puxado para o resto. Aí eu perguntei para ele, cara, como que você pode aumentar as suas vendas? Conversa com o seu time e vê quais as ações a gente pode trabalhar para aumentar as vendas. Eles pensaram em várias coisas, por exemplo, focar em empresas maiores, ou seja, ir marketing, adicionar uma nova feature para o produto, começar um programa de parceiros para vender o produto por eles, patrocinar um evento da indústria, começar a fazer outbound com clientes, aumentar o preço do produto, fazer uma campanha de tráfego pago, de soltar um tráfego orgânico, ou acrescentar um novo produto no mix. Quando você tem experiência com algum tipo de área, você acaba tendo um modelo interno. E à medida que você olha essas ideias que o seu time vai passar para você, por exemplo, você vai ser capaz de avaliar, muitas vezes, o que é uma boa ideia, o que é uma ideia ruim,
que seria uma boa decisão, o que não seria uma boa decisão, o que provavelmente tem mais chance de dar certo, porque você já tem aquela experiência. Enquanto que, muitas vezes, para o seu time, boa parte dessas ideias são a mesma coisa. Elas estão no mesmo nível de prioridade, vamos dizer. E é difícil saber o que tem mais potencial de dar certo ou não. Como, para você, que tem experiência, é claro o que tem mais chance de funcionar e como as coisas funcionam, muitas vezes é difícil até de você comunicar para uma pessoa que não entende. Vocês estão trabalhando em frequências diferentes. E o que pode interligar essas frequências, o que pode fazer com que vocês falem a mesma língua, é o modelo. Então, por exemplo, se nós estamos falando de vendas, a gente poderia discutir cada uma dessas hipóteses e pensar como que isso aqui vai impactar vendas, como que isso aqui vai aumentar nossas vendas, como que isso aqui vai melhorar os nossos números. Essa é uma maneira de tentar trazer para a praticidade essas ideias. Porém, essas ideias elas estão operando em pedaços diferentes do seu processo de vendas. E o jeito de você trazer tudo isso para um modelo que funcione integrado é através de uma equação, por exemplo. Uma equação simples de vendas, quando eu falo de modelo, é, por exemplo, suas vendas são função da quantidade de leads que você tem trabalhado, multiplicado pela conversão desses leads, multiplicado pelo ticket médio da sua venda. Qualquer venda, você pode resumir nisso. Isso é um modelo complexo? Explica todo o processo de vendas? Claro que não. Mas ele é o suficiente para você entender o que está acontecendo com as vendas daquela empresa. E é o suficiente para você julgar ideias e até mesmo gerar ideias através desse modelo. Então, se meu modelo de vendas, minhas vendas são impactadas pela quantidade de leads que eu tenho, pela conversão dessas leads em clientes e pelo ticket médio que essa venda tem, eu já posso pensar, tá, para aumentar minhas vendas, ou eu vou aumentar a quantidade de leads que eu tenho, ou eu vou aumentar a minha conversão, ou eu vou aumentar o meu ticket médio. Posso fazer mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo? Posso. Mas são as 3 grandes alavancas que eu tenho para mexer nesse número final, que é o meu número de vendas. Qualquer área da sua empresa vai ter algum tipo de modelo como esse, em que os inputs iniciais que vão fazer um resultado final. E nós, como gestores e como executivos, temos como principal função pensar nessas alavancas e entender quais ações nós temos que vão mover essas alavancas da melhor maneira. Então, aqui, pegando aquelas ideias e trazendo um pouco para esse modelo para a gente entender. Parte daquelas ideias são ideias que vão gerar mais leads. Parte daquelas ideias são ideias que vão melhorar a nossa conversão. Parte daquelas ideias são ideias que podem aumentar o nosso ticket de vendas. Antes de decidir qual das ideias a gente vai trabalhar, qual ideia é boa ou ruim, primeiro a gente tem que entender elas no impacto do modelo. Então, se essa é uma ideia que vai gerar leads, quantas leads a gente pensa que ela vai gerar e aí o quanto que isso vai impactar no final do modelo? Se a gente está falando de conversão, quanto de conversão a gente espera aumentar com isso aqui? Quanto que isso impacta no final do modelo? Se isso é um ticket médio que nós estamos aumentando, como que isso vai impactar no resultado final do nosso modelo? Nem todas as variáveis são iguais. Por exemplo, quando pensamos em vendas, conversão invariavelmente tem um teto que leads possivelmente não teria. Então, por exemplo, o máximo que você pode converter é 100%. Se você quer um número de vendas de clientes, por exemplo, vender 100 clientes ao mês, e você tem menos de 100 leads, mesmo que você aumente sua conversão para 100%, você nunca vai bater aquele número. Ou seja, mesmo que você tenha uma conversão boa, 60%, 70%, se você não tem leads o suficiente, você não vai chegar naquele resultado. Explicitando essas coisas, demonstrando claramente no modelo cada coisa, o seu respectivo impacto, áreas diferentes vão ter modelos diferentes, te permite entender estrategicamente onde que suas ideias estão caminhando e em qual alavanca essas ideias vão mexer. Dessa maneira, você consegue tomar decisões mais assertivas, você consegue discutir melhor com o time e você consegue ajudar o time a chegar nessas conclusões por eles mesmos, entendendo quais as alavancas eles vão puxar. Gente, alguma pergunta? Naturalmente, isso é só fazer uma pequena adaptação para qualquer área da empresa, né? Aí vão ter ali alguns pilares, 2, 3, 4 pilares, que são as alavancas. Então, para o operacional, para o administrativo, para o jurídico, tudo pode aplicar isso, né?
qualquer área, qualquer processo, você vai poder encontrar os inputs necessários e como que eles se comunicam entre si. E aí é um jeito de você comunicar para a equipe, começar a discutir baseado nesses inputs. Você tem uma ideia. Onde que essa ideia vai aplicar aqui no nosso output? Vai gerar mais leads? Essa ideia vai melhorar a conversão? Cada área vai ter seu respectivo funcionamento. Mas é importante que você tenha essa clareza para ajudar a alencar as pessoas ao output final. Porque, usualmente, uma coisa que eles têm nas cartas ao investidor da Amazon, que eu gosto muito, que é assim, a gente não tem capacidade de mexer direto no output, nos resultados. O que a gente faz é sempre mexer num input específico para aquele resultado. Então, assim, ninguém consegue mexer diretamente na sua venda, mas você consegue mexer em quantas ligações você faz, em quantas leads você prospecta, etc, etc. E trazer isso para o dia a dia da equipe torna a tomada de decisão mais fácil. Só uma curiosidade que eu queria falar, que hoje é a primeira vez que eu estou fazendo isso na apresentação. Todas as imagens que eu usei nessa apresentação foram geradas por inteligência artificial, tá? Eu gerei elas ontem para testar, para ver se funcionava bem o suficiente. Uau! Erra. Sensacional. Mas alguém... vontade pessoal, de ver as imagens de novo. Deixa eu voltar aqui. Eu achei fantástico. Eu tenho uma pergunta. Achei fantástico aí o tema, né? Então, muito bom. Apresentação. Você falou dos princípios, né? Os princípios, agora, eu até fazia a pergunta, falei, não, vai que ele passe adiante, ele explique, né? Então, você explicou um pouco aí da questão do modelo, e esses princípios, eu estava no começo, quando você falou princípios, eu vinculei aos princípios da organização, que depois você explicando, ficou claro para mim que são diferentes. Na verdade, esses princípios que você chamou de princípio, essa é a minha pergunta, assim. Na verdade, é baseado na sua experiência, essa é a minha pergunta, assim. Na verdade, o que você chamou de princípio é baseado na sua experiência, o que daria resultado para tomar decisão de um determinado processo, de uma determinada meta, seria isso? É porque quando você analisa um sistema por princípios, é que você analisa o sistema pelas suas partes constituintes. Então, esse raciocínio por princípios ficou meio famoso no meu mundo das startups lá fora por causa do Elon Musk, ele fala muito isso. E é porque ele é físico, na verdade, ele estudou física. Então, na física, na ciência de modo geral, a gente tenta reduzir tudo aos princípios. Um princípio, normalmente, é uma regra muito simples que explica muita coisa. Esses são os princípios que você vai ter. Então, você pega as leis de Newton, por exemplo. Cada lei de Newton é um princípio muito simples, mas que explica uma quantidade muito grande de fenômenos, vamos dizer assim. E é diferente de você racionalizar por analogia, que é por exemplo. Então, ao invés de você pensar só no caso a caso, e comparar um caso com o que é parecido, você pensa no princípio que gera todos aqueles casos. E aí, por isso que eu trouxe como raciocínio com princípios. Em português, princípios a gente usa de outro jeito também, que é nesse sentido que você está falando, mais eu diria, de virtudes e de comportamento, do que só do ponto de vista científico, vamos dizer. Acho que princípios para a gente tem muito esse peso também, né? Quando você fala assim, os princípios de uma empresa, você vai pensar muito mais nos valores, né? Princípios para a gente tem uma ligação forte com o valor, né? Normalmente quando a gente fala as duas coisas. Mas princípios também tem esse outro significado dentro mais da ciência, vamos dizer, que o jeito que eu explico normalmente é uma regra simples, mas é uma base para onde você constrói seu raciocínio, mais ou menos. Show de bola. E, Edmar, você falou muito de input. Quais foram esses inputs dessas imagens de IA? O que você utilizou para criá-las? Então, cara, por exemplo, essa imagem que está na tela aí desse menino escrevendo, eu coloquei um jovem pensando e tomando uma decisão brilhante. Só isso. E a AI gerou isso aí. Edmar, tem o Eduardo, né, levantou a mão e na sequência o João. Aí vou abrir aqui para os dois fazerem essas perguntas antes da gente passar para o próximo momento. Obrigado. Ô Edmar, acho que
muito legal o tema, cara, assim, muito, acho que eu nunca vou deixar de ser atual, né, porque desde quando eu comecei a estudar um pouco sobre liderança, gestor de... Pessoal, desculpa a câmera fechada, que eu não estou em casa, estou no ambiente que está meio bagunçado. Sem problema. Desde quando eu comecei a estudar um pouco sobre gestão, né, desde da parte de gestão de processos e pessoas, isso é algo bastante comum, né, que a gente escuta de, olha, você precisa ensinar as pessoas para que elas possam, né, você possa continuar crescendo, elas tomem decisão por você. E eu vejo aqui que a gente tem muita gente da área, né, de RH, vendas, e hoje eu sou um advogado, né, escritório de advocacia, e a gente precisa disso, mas isso é um desafio muito grande, cara, quando a gente passa aqui para algo que sai da objetividade e entra na subjetividade, né? O direito, apesar de a gente ter as leis ali, raramente a gente depara com um cenário que você consegue ter uma tomada de decisão muito simples ali. A gente trabalha com massificado, todo mundo acha que é simples, é a mesma coisa todos os dias, mas que nada, eu passei um ano aí, eu posso relatar para vocês aí 365 casos diferentes que eu peguei ao longo do ano, que não estavam padronizados mesmo a gente estando massificado. E assim, na sua experiência aí, eu queria que você compartilhasse ou desse algum insight qual foi a forma mais fácil, ou como você consegue enxergar, assim, algum insight, alguma coisa que a gente pode fazer para que as pessoas internalizem esse processo de aprendizado para poder ter as tomadas de decisão com mais assertividade. O que você passou? Qual foi a dificuldade assim, que você viu? O que você entende disso? Eu acho uma coisa interessante da área do direito, por exemplo, que é um pouco menos os modelos, no caso, né, que são gerados a partir dos princípios, no caso do direito, por exemplo, são um pouco menos matemáticos, mas eles existem lá, né? Quando você pensa na Constituição e no ordenamento jurídico, há princípios aos quais esse ordenamento foi criado, né? Todas aquelas leis que estão ali, elas fluem de uma série menor de princípios e geram todas aquelas leis ali, né? E elas não podem conflitar com aqueles princípios que geram as leis. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho bacana quando eu vejo alguma discussão dessa área é que muitas vezes a discussão, quando o assunto é mais complicado, invariavelmente você tem que voltar para os princípios para entender se aquela lei está ou não está conflitando com alguns princípios, ou para interpretar a lei da maneira mais adequada, você vai ter que voltar nesses princípios. Então, do mesmo jeito aqui, por exemplo, que a gente estava falando dessas ideias soltas e tentar linkar elas com os princípios para ensinar de uma maneira mais eficiente, por exemplo, as pessoas a tomarem decisões, ao invés de só olhar caso a caso e comparar esse caso com outros casos, esse é o raciocínio por analogia, por exemplo. Então, esse é um jeito de se aprender, e no tempo você vai criar esse modelo quase que implícito na sua mente. Um outro jeito de trabalhar isso com as pessoas é, ao mesmo tempo, falar assim, olha, esse caso aqui e essa decisão foi desse jeito, não é só porque esse caso é parecido com esse. O que esses dois casos têm em comum é esse princípio aqui em cima. É assim por causa do princípio aqui. E é por isso que essa decisão foi tomada. Só que no dia a dia, à medida que você vai ficando mais sênior, você sabe isso de uma maneira tão automática, mas tão intrínseca, que você faz o salto. Caso, decisão, sem necessariamente explicitar o princípio no meio. Porque para você aquilo já é internalizado, né? Para você aquilo, você usa de uma maneira tão fluida que para você nem parece que você tem um passo intermediário. Você pula direto do exemplo para o resultado. Então, explicitar esse raciocínio que você tem de uma maneira rápida, ou seja, é dar um passo atrás e ser mais lento, para permitir que seu time eventualmente se torne mais rápido. Eu acho que isso é tem um efeito na psicologia cognitiva que eu gosto, que chama Dunning-Kruger Effect, que é o efeito que você tem de uma dissociação de conhecimento. Então, é difícil você pensar no que as outras pessoas sabem, visto que você sabe uma quantidade X de coisas. Então, explicitar cada vez mais, deixar cada vez mais claro, durante na hora de aprender, eu acho que é um jeito que é o jeito mais fácil. Eu acho que nunca assumir que as pessoas sabem mais do que você acha que elas sabem. Eu acho que esse é um jeito de você explicitar bem.
Legal demais, demais. É quase ensinar pelo exemplo, né? Isso. Legal demais. Obrigado, viu? Eu acho que tinha mais uma pergunta ou não? Acho que não, né? Isso, tinha a pergunta do João. Bom, Edmar, seja Tá. bem-vindo. Opa, e aí, João, beleza? Bom demais, João? Beleza. Bom estar te vendo aí. Fizemos um contato aí, tem quase um ano, né, de apresentação da Gamifique. Então, você apresentou lá, queria ver o quanto que dessa estratégia que você apresentou ali, tanto comercial, de cognição, de acompanhamento, que resultou, né, no bom e também um excelente case de sucesso, que foi o sucesso aí da Rock Content. Quais foram os pontos, os desafios que você encontrou ao longo da caminhada para estar realmente conseguindo fazer com que tivesse essa cultura dentro da empresa ali de execução desse plano ali de acompanhamento e implantação do comercial? Eu acho que um choque que a gente tem normalmente é que, assim, sempre tem muitas ideias para fazer e sempre tem muitas ideias potenciais que podem melhorar o seu negócio, que podem fazer as coisas funcionarem. E se você não tem alguma maneira clara de medir o impacto e de colocar isso dentro de um modelo, você vai ter uma dificuldade de priorizar. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente conseguiu fazer bem foi priorizar. Acho que priorizar ajuda. E a segunda coisa que eu acho importante é quando você tem um modelo e quando você explica as coisas por modelo e por princípios, é mais fácil as pessoas entenderem a sua tomada de decisão também. Além de ensinar elas a tomar a decisão, te ajuda a comunicar suas decisões. Por que isso é importante? À medida que seu time cresce, se ele cresce rápido, se suas decisões parecerem arbitrárias, as pessoas vão seguir. Elas vão seguir. Porém, elas não vão acreditar, vamos dizer, 100% nas suas decisões. Porque parece um negócio assim, tipo, eu vou ter que confiar que esse cara decidiu e que é isso daí. De onde que veio esse negócio aí? Tem algum método? Como que é isso aí? Então, quando você tem algum tipo de modelo, quando você pode explicar por A mais B por que a decisão foi tomada daquele jeito, baseado em algum princípio, as pessoas tendem a aceitar melhor. Que aquilo não é uma coisa só da sua vontade, mas que aquilo é uma coisa que tem pensamento. Você pode estar errado, inclusive. Mas aí a questão não é se você está certo ou errado. Não é uma boa tomada de decisão não é medida pelo resultado da decisão, e sim pelo próprio processo de tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente segue um processo errado e toma boas decisões. Às vezes a gente toma decisões ruins seguindo um bom processo. Mas um bom processo é aquilo que vai te permitir, na média final, tomar mais boas decisões do que decisões ruins. Então, às vezes, você vai até tomar a decisão errada, mas porque você explicitou para o seu time, todo mundo vai entender, pelo menos, o processo pelo qual você chegou naquela decisão. Legal. Bacana, obrigado. Maravilha, pessoal. Eu sei que provavelmente teriam algumas outras perguntas aqui para o Edmar. Foi sensacional, viu, Edmar? Muito obrigada por compartilhar aí seu conhecimento, sua experiência. Mas nós vamos passar já para a segunda parte, né, do nosso evento, que é o nosso talk show. E agora eu convido a nossa querida mediadora, Marcela Pimenta, para conduzir o nosso talk show. A Marcela, pessoal, é uma executiva com 20 anos de carreira em empresas de grande porte e atualmente é responsável por transformar os processos tradicionais em modelos de geração de engajamento nos negócios, no Tribanco, inclusive o espaço onde nós estamos hoje aqui. Bom dia. Bom dia, Marcela, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia Gamifique, bom dia quem está participando com a gente desse talk show. Meu agradecimento ao time da Gamifique, a Thaís, a Isa, o Rubens, por estar aqui com vocês. Então vamos falar de case, né, gente? Vamos falar do que o pessoal aí andou fazendo esse ano, que foi sucesso. Case de sucesso é maravilhoso, é falar de prática, é falar do que funcionou e de uma jornada de aprendizados durante esse processo, né, que é maravilhoso também. Eu queria fazer uma abertura, fazendo uma reflexão sobre o que é gamificação. A origem é em inglês, né, gamification, e a gente aportuguesou aqui para gamificação, mas ela parece ser muito simples, né? Ela já se consolidou, né, no exterior. No Brasil, ela ainda não está totalmente consolidada, mas ela vem crescendo muito, mas ela é uma metodologia muito completa.
e ela vem sendo usada em muitas áreas, né? A gente vai ver alguns cases bem importantes que são diferentes do ponto de vista daquilo que a gente pensa que é só para resultado de venda, mas não, ele é completo, dá para ser utilizado em vários aspectos, e ela é diferente porque ela não é só apenas uma diversão, como às vezes muita gente pensa, né? Ela é uma atividade que traz benefícios reais para todos os envolvidos, com as estratégias de um jogo, mas com uma dinâmica muito engajadora e motivadora. E aí, pensando nesse aspecto da reflexão do conceito de gamificação, eu trouxe alguns mitos aqui para compartilhar com vocês. Porque a gente tem, né, algumas desconfianças em relação ao modelo, e às vezes é muito alimentada pelo desconhecido. Então, às vezes, a falta do conhecimento traz algumas verdades e mitos sobre essa metodologia, que é uma ferramenta aplicada em um contexto super diverso para trazer um resultado. Então, primeira coisa, gamificação é o mesmo que jogo? Se é um mito ou é uma verdade? É um mito. Eles são semelhantes, né? E apesar da gamificação ela adotar uma lógica e design comuns aos jogos, tem várias diferenças. Vou citar só uma. O jogo, ele tem uma finalidade exclusiva para entretenimento e socialização. Apesar dele ter o lado complexo dele, mas não é o objetivo final e central do jogo trazer resultados de crescimento, de mudança de comportamento. Não, ele tem um mundo mágico ali por trás. E vamos pensar aqui num jogo de truco, um RPG, ou um aplicativo qualquer. Ele é usado para distração, para escapismo, não para te ajudar com problemas reais. Então, daí a gente já começa a ter uma diferença, tá? Já a gamificação, ela é uma atividade para trazer esses benefícios na vida dos usuários, né? A gente usa o entretenimento para alcançar resultados concretos, aprender algo novo, mudar comportamento e otimizar processos dentro das empresas. Então, essa estratégia de gamificação, ela nunca é adotada para ser usada de forma isolada, como no caso dos jogos. Então, esse é um dos mitos. O segundo deles, gamificação não serve para determinadas áreas e processos. Outro mito. Ela é uma metodologia muito flexível, ela se encaixa em diversas finalidades. Você pode adotar ela na área de saúde, segurança, política, educação, e em muitos processos como integração de colaboradores, recrutamento e seleção, comunicação interna, treinamento, motivação e engajamento, tarefas cotidianas, ações de marketing, vendas, principalmente, que é o mais comum. E, para encerrar, um terceiro mito que a gente costuma ouvir muito em empresa tradicional, empresa que tem aí um mix de geração mais ali para acima de 30 e 40, que gamificação só funciona com jovem. Não vai dar certo trazer gamificação para cá, não, porque a galera não é jovem. Primeiro, né, gente, que ser jovem está na cabeça, né, não está na idade. Mas como ela é um método muito flexível, gente, ela pode ser usada em diversos públicos. E por que ela agrada, né? Porque ela é personalizada. A gente consegue desenvolver uma dinâmica baseada nos gostos, necessidade, no público-alvo e engajar o participante, segurando a atenção dele. Então, o segredo está por trás da estratégia que vai ser aplicada para gamificação. Bom, trazendo um pouquinho só desses mitos, então, de gamificação, já vou, então, trazer os nossos convidados para a gente conversar, que o objetivo aqui é falar de case. Então, a gente vai convidar aqui o Eduardo Reis, que é o superintendente de operações da ADC INC Advogados, o Gabriel de Vico, especialista de operações da Wilson Sons, e agora toda a turma da Wilson Sons, junto com o Gabriel, Marcelo Knack, Matheus Mello e Rodrigo Bastos. Sejam bem-vindos, estamos ansiosos para escutar os cases de vocês. Estão todos a postos aí? Teste de microfone, ok? Todos a postos. Ok. Maravilha. O Rodrigo Bastos aí teve um compromisso, não pôde estar presente aí, mas será bem representado aí. A gente tem 3, né, de vocês aqui presentes, já tá bom demais. Bom, vou começar aqui, então, para pedir para o Matheus, então, Matheus da Wilson Sons, compartilhar com a gente como é que foi seu primeiro contato com a Gamifique
E como que vocês chegaram na gamificação? Conta um pouco dessa trajetória. Como é que foi para você? Tinha muitos mitos aí envolvidos antes de chegar e pensar que gamificação seria uma solução? Foi indicação? Como que surgiu o tema para vocês? Marcela, bom dia a todo mundo. Aqui não falei ainda, né? Não existia um mito depois que a gente conheceu, né? Mas acho que tem que dar um passo atrás, né? Eu acho que é uma tecnologia, uma metodologia ainda bem no início no Brasil, né? Então, bem desconhecida. A gente primeiro conheceu, experimentou, né? E aí surgiram alguns mitos, obviamente, como você bem colocou, e foram superados, né? Então, acho que foi interessante isso, né? Vou só fazer uma abertura, né? Com relação aos Sonsons, para quem não conhece, nós somos o maior operador integrado marítimo e portuário do Brasil, né? E com a maior frota de rebocadores brasileira, são 80 rebocadores portuários, né? Para quem não conhece rebocador, é aquele barquinho que auxilia o navio, né, a fazer a manobra de entrada e saída nos portos e terminais no Brasil. O ano passado a gente fez mais de 66 mil manobras em navios ao longo do Brasil. Então, só para contextualizar, e dentro desse cenário, né, a gente tem uma frota de 80 rebocadores espalhadas, né, pulverizadas geograficamente de Rio Grande, que é uma das últimas cidades do país, até Trombetas. Trombetas é um porto no Rio, Rio Trombetas, na divisa do Pará com o Amazonas. Então, a empresa realmente é bastante plural, né, e diversificada e geograficamente pulverizada. E dentro desse cenário, né, a gente, eu e Kinak, batendo um papo, fazendo a gestão, a gente tinha essa dificuldade geográfica, mas a principal dificuldade era estimular a gestão de bordo. Então, a gente tinha os comandantes dos 80 rebocadores, né? Então, são 2 turmas por barco. E como a gente conseguiria promover, né, era essa dúvida, né? Como que a gente, essa dor maior, como a gente conseguiria promover a gestão de bordo? E eu vou pegar um gancho aí no Edmar, né? Como tirar, né, o comandante de cozinheiro e torná-lo chefe, dele parar de pensar, né, pensar por princípios, né, não pensar só por fazer. Tecnicamente eles são excelentes, mas eu preciso promover a gestão a bordo, eu preciso que ele pense por princípio e tome decisões a bordo. E aí, conversando com o Kinak, a gente e outra dor que a gente tinha, uma dor acessória, vamos dizer assim, que era como eu consigo falar com todos esses tripulantes de Trombetas a Rio Grande, de maneira rápida, de maneira simples, objetiva e igual para todos, né? E a ferramenta, e a gente ficou com esses dois problemas na cabeça, e num passado não muito distante, a gente experimentou, eu e Devico, numa operação, experimentamos a gamificação, né? Aplicamos a metodologia, bem modesto, e a gente viu funcionar, de compartilhar isso com o Kinak, e a gente decidiu ampliar isso e aplicar a nível Brasil. Eu participei de uma feira, enfim, e de um congresso, e tive contato com o pessoal de gamificação, e uma dessas pessoas indicou a Gamific, né? Daí a gente iniciou a conversa com a Gamific. Em paralelo, a gente foi ao Cubo Itaú. Hoje a gente o Sonsons é mantenedora do Cubo Itaú. Lá as dores marítimas, né? Tem um andar de marítimo que a gente mantém lá e patrocina. A gente levou essas dores também para lá. E conversamos com outras empresas também que concorrentes, vamos dizer assim, da Gamific. E a gente veio trabalhando, conversando, né? E a gente optou aí por usar a Gamific. Uma das principais vantagens aí da Gamific ela é super adaptável. Então, quase plug and play, né? A gente começou a conversar
em contratação, e em menos de 4 meses a gente já estava rodando o sistema, né? Então, foi bastante... a gente ficou bastante satisfeito, né, com essa agilidade, e o Gabriel vai falar um pouco depois aí dos resultados obtidos. Kinak, fica à vontade aí também, se quiser contribuir, por favor. Show, obrigada, Matheus. Esse fundo de tela aí é parte do contexto aí da sua realidade. Muito A legal. foto não é boa, porque é um momento que a gente não gosta, né, que é o barco fora da água. Sim. O barco fora da água não ganha dinheiro, então ele está aqui, uma foto bonita, mas está em reparo. Mas aí, né, Matheus, uma curiosidade, aproveitando, o barco, quando vai fora da água, isso é uma exigência da autoridade marítima, né, que mantém ali, que nos regula. Cada 5 anos, em média, a gente tem que levar ele para fora de água e fazer um senhor banho de loja. E se a gente faz uma boa gestão operacional do barco nesses 5 anos, esse tempo de parada, de pit stop, ele é mais encurtado. Então, até isso, a gamificação está conversando com esse momento que a gente não gosta, porque a gente deixa de faturar, nós somos obrigados a fazer esse pit stop, né, regular. É regular. Mas tudo se fala e tem funcionado bem. Legal. Eu vou falar um pouquinho, né, do nosso olhar aí como gestor. Bom, então eu vou chamar aqui agora o Eduardo Reis, que é da DCINC Advogados, para também trazer o contexto dele, de dor, como conheceu a Gamifique e esses desafios, né, do primeiro contato com a gamificação, que a gente fala que realmente é uma jornada, é um processo, no começo a gente quer fazer tudo, né, gente? A gente quer colocar vídeo, treinamento, processo, várias corridas, e não é bem assim, né? A gente vai descobrindo esse universo, criando essa jornada, desmistificando os mitos e colhendo os resultados. Edu, conta pra gente como que foi essa trajetória, essa jornada de vocês nessa condução, e o seu contexto também sobre a DCINC Advogados. Ótimo. Eu só vou atualizar aqui, a gente mudou o nome do escritório agora é Dias Costa Advogados apenas. É Já só vou corrigir aqui contextualizando na minha mesmo. fala. Mas quando a gente entrou é DCNC mesmo, não tem problema nenhum, não. Então, a Gamifique, a gente finalizou ali o ano de 2021, vendo que a gente tinha muitas oportunidades no escritório, muitas coisas que a gente precisava ainda ajustar, né? A gente é um escritório de advocacia, tá? E a gente via também que a gente tinha talvez uma necessidade ali de comunicação melhor com os nossos colaboradores. Então, como comunicar melhor com essa geração mais nova, né? Não que eu não seja novo, mas a gente tem aqui a gente tem um escritório de advocacia que trabalha mais com contencioso, a gente tem um perfil de pegar advogados mais recém-formados, então advogados mais novos. Então a gente precisava ali se reinventar, como que a gente vai melhorar a nossa comunicação, como a gente vai engajar as pessoas, né? Porque tem essa cobrança, mas a gente precisa ser uma cobrança de uma maneira mais leve, né? Que faça a gente alcançar nossos resultados. Então foi aí que a gente foi no Google mesmo, tá? Buscamos no Google e descobrimos a Gamifique, né? Nosso primeiro contato foi com o Hugo, e depois a gente teve o suporte do Pedro e do Clenison para a gente começar essa jornada nossa aqui. O legal disso aqui, né, que hoje a gente, olhando para esse ano, tudo que a gente construiu aqui, né, tava batendo um papo também, agora eu esqueci o nome dela, quando ela me chamou para a gente conversar, o Clenison falou, traz os indicadores para a gente aqui, de performance, como é que vocês evoluíram, o que teve de melhor, enfim, no escritório. E o legal que nessa nossa reestruturação, a gente deixou um pouquinho de lado a Gamifique, sabe? E foi nesse momento que a gente sentiu a maior falta dela. Então, a gente viu tanto que ela deu certo, foi no momento que a gente deixou ela um pouquinho de lado. Então, a gente perdeu um pouco o controle da operação, um pouco o engajamento, um pouco a interação dos funcionários, de todos os colaboradores do escritório. Então, a gente falou assim, opa, ela deu certo mesmo, ela faz muita falta, inclusive, aqui pra gente. Então, assim, a gente faz um trabalho com a Gamifique desde de controlar nossos indicadores operacionais, né? Então, acho que tem muitas empresas aqui voltadas para a área de vendas. Eu achei legal demais a Wilson aí, eu não conhecia a empresa legal demais. Mas o nosso ali é advocacia, né? Então, como que a gente vai mensurar o trabalho do advogado, ou como que a gente vai engajar, como que a gente vai criar indicador.
Então foi um desafio para a gente também, mas a gente conseguiu trazer todos os indicadores operacionais para dentro da Gamifique, conseguimos pegar as metas dos nossos clientes e replicar para dentro da Gamifique também. Fizemos de uma maneira bem lúdica, então nossas corridas são nomes de filmes para a gente brincar, então Tropa de Elite, Curtindo a Vida Doidada, então a gente fez algumas brincadeiras aqui, tá, para conseguir engajar o pessoal. E assim, deu super certo, tem dado super certo e vai continuar dando certo, né? Porque a gente vai continuar firme com a Gamifique também. E para a gente aqui hoje, né, quando a gente precisou dar um passo para trás aqui depois da nossa reestruturação, a gente falou assim, opa, vamos olhar aqui os indicadores, como é que tá a operação nossa. Apesar de ter BIs que dão isso para a gente, o primeiro lugar que a gente vai olhar é na Gamifique. Então, assim, a Gamifique traz para a gente até a parte de clima organizacional, né? A Isabela está com a gente aqui, que é a nossa business partner aqui do escritório. Então, a gente consegue olhar ali, desde que uma pessoa está curtindo um post, comentando, compartilhando, se ela está engajada, se ela aderiu à cultura do escritório, até mesmo se uma pessoa está fazendo as defesas que a gente espera que faça, os recursos, enfim, né, as audiências. Então, realmente, hoje a Gamifique, ela está aqui, ela é um centro das atenções dos gestores aqui do escritório. Então, quando a gente fala de indicador operacional, comportamental, qualquer tipo de indicador que seja, a gente tentou replicar, trazer isso para dentro da Gamifique, né? E é uma forma que a gente deixou esse acompanhamento, né? Essa cobrança que precisa existir sim, né? É difícil a gente falar isso hoje, mas mostrar isso para os colaboradores que tem cobrança, a gente presta serviço para um determinado cliente, a gente é cobrado dele, a gente cobra as pessoas que estão com a gente, só que a gente conseguiu deixar essa cobrança um pouco mais leve, né? Então, com corridas, premiações, dinâmicas, brincadeiras ali, a gente conseguiu, acho que, trazer isso legal para dentro do cenário jurídico, né? Que foi algo assim que quando a gente foi até construir as corridas, a gente falou, opa, se a gente fosse um comercial, a gente fazia isso aqui de uma maneira um pouco menos trabalhosa, mas quando foi para o jurídico, a gente teve um trabalhinho legal ali, mas tem dado certo e eu espero que continue dando certo. Mas esse legal, Edu, obrigada por compartilhar. Você falou duas coisas muito interessantes, né, da maneira de ser leve, e a gente às vezes confunde o ser divertido com ser sério e ter resultados. Gente, para mim eu tenho um lema, o trabalho ele tem que ser divertido, se ele não for divertido, ele não é o tipo de trabalho que eu estaria engajada trazendo resultado, porque a gente entra num flow quando faz as coisas, né, com amor, com engajamento, e a gente traz mais resultados. Então, você trouxe um aspecto, né, da cultura ao redor dessa metodologia, utilizando a ferramenta. E realmente vocês perceberam, né, pelo que o Eduardo falou, que ela é super completa na utilização ali dentro do escritório. Eu vou chamar aqui o Marcelo, porque um ponto está me chamando bastante atenção, que eu quero que ele compartilhe com a gente, Knack, que você falou, né, no briefing para a gente, sobre o olhar atento das lideranças. E aí, gente, não tem como fugir desse tema, porque uma plataforma por si só, ela não funciona sozinha. Por trás disso, é claro que vai ter o apoio do time da Gamifique, a Thaís com o CS, os especialistas, mas pedir aqui para o Knack compartilhar sobre esse olhar. Como que as lideranças ali na Wilson Sons aderiram, atuaram, e como que você percebe essa importância dos líderes na atuação da gamificação, né, do processo? Tá bom, Marcelo, obrigado aí pelo... eu e o Matheus, a gente troca muita, diria, ideia. A gente se fala muito, porque o Matheus, ele cuida a partir do Espírito Santo até lá dentro da selva amazônica, lá em Trombetas, e eu cuido de campos dos Goitacazes até lá próximo do Uruguai. Então, a gente tem que operar 80 rebocadores, são quase 800 marítimos, são cerca de 9 mil quilômetros de extensão de costa e rio. E aí, e nós temos um time de gestores, né? A gente tem em torno de 15 gestores que reportam para nós. Primeiro, a gente teve que ganhar o patrocínio dessas pessoas. Porque o que a gente buscou combater? Nós somos uma empresa com muitos indicadores, e uma coisa que eu levei para o Matheus, quando ele trouxe a ideia da gamificação, eu falei, Matheus, não vamos criar nenhum indicador novo. Vamos pegar esses indicadores, vamos botar numa cesta de gamificação e vamos trazer nosso marítimo para esses indicadores, né? Adorei essa fala aí do transformar o cozinheiro em chefe. Eu acho que a gente fez isso, a gente está conseguindo, né? Tanto que os resultados nos surpreenderam. Os nossos desafios, assim, vão desde a extensão de você conseguir operar 9 mil quilômetros de costa, um quadro de cerca de 800 marítimos,
E a questão da regionalidade também. É uma característica do país, né? Você sabe que em algumas regiões a preparação de um profissional é uma, numa outra região tem algumas questões ainda em desenvolvimento. E como é que a gente ia fazer para conseguir levar gestão para esse contexto, tirando a subjetividade da avaliação? Isso era uma coisa também que nos incomodava muito. A gente falava, poxa, quero saber como é que é o desempenho de um comandante, de um chefe de máquinas. E aí você ligava para o teu gestor e ele te dava a opinião dele. Hoje, assim como o Eduardo falou, quando a gente tem uma questão a debater, a primeira fonte que a gente vai ver, vamos ver o desempenho dele lá na gamificação? A gente dá uma olhada lá. Então, nos ajudou demais na gestão, tirou a subjetividade da análise. E, óbvio, né, a gente também um tema, como a gente engaja cerca de 800 marítimos, qual a língua que a gente tem que falar para eles estarem na mesma página. A gente conhece, né, você tem que dar notoriedade a quem vai bem, você tem que dar um reconhecimento, uma coisa que a gente também levou à diretoria, eu falei, olha, esse programa ele é tão, acho que a resultante dele pode ser tão positiva, vamos dar um negócio simbólico, não, vamos dar uma remuneração, vamos dar um reconhecimento financeiro interessante, e a gente conseguiu aprovar isso com a diretoria, e é um fato que já estamos em 14 indicadores, um último aspecto que eu quero enfatizar, né, se fala muito aqui em vendas, a nossa gestão ela é operacional. Um dos exemplos é esse que eu mencionei da docagem. Você vai parar o teu barco a cada 5 anos, ele não pode estar ele não pode estar numa condição ruim. Se ele estiver numa condição boa, você vai fazer uma parada curta e vai voltar a operar e faturar com ele de novo, com maior rapidez. E se a tua tripulação fizer uma boa gestão, você vai ter isso. Então, a gente conseguiu melhorar praticamente um único indicador que não melhorou, mas que a gente entende que ele piorou porque a gente melhorou a gestão através do melhor controle, e todos os outros indicadores a gente conseguiu ter resultados positivos. Assim. Então, o resultado, em termos de gestão, foi muito positivo, está sendo muito positivo, engajando nossos times, engajando também diria, o quadro de funcionários que a gente queria alcançar. Muito legal, obrigada aí por compartilhar esse fator liderança, né, gente, é um aspecto que é um pilar estrutural dentro das organizações, e é a força motriz que dá essa cadência para os demais, né, então é sensacional ouvir que a gente consegue, de fato, fazer essas coisas acontecerem, e eu vou pedir agora para o Gabriel De Vico complementar aí com esses resultados, esse retorno positivo, né, uma gestão de uma empresa com tantos indicadores, com uma complexidade aí, diferente do que é comum no nosso dia a dia, mais corporativo, né? Um negócio bem plural, como o Matheus citou. Gabriel, conta pra gente esses retornos, esses desafios que você teve também, que eu sei que teve recorde de score aí com as equipes, né? Tô sabendo. Inclusive, a Thaís está devendo para a gente aí, já vou aproveitar para a gente ressuscitar o assunto. A gente teve cobrando ao vivo, tá vendo? Teve um chefe de máquinas aí, pessoal, que bateu o recorde de zerar a loja virtual da Gamifique. Assim, ele começou a reclamar no bom sentido para a gente que ele já não tinha mais missão, já não tinha mais o que fazer na loja virtual. Ele conseguiu comprar todos os veículos e todos os avatares lá da loja. Quantos anos ele tem? Qual a idade dele? Idade dele, ele deve ter seus 40 e poucos, 50 anos. Né? Aí. Tá vendo o tal do mito, né? Só para jovem. E aí ele já tá agora... Você cobrou a Thaís de lembrar que o Hugo só nos deve uma coisa, né? É o avatar do rebocador. Sensacional. Ô, Hugo, desenvolve aí. Tem que ter um avatar com o rebocador. Presente. E aí ele é um jogador tão engajado, né, que a gente tem esse desafio constante de mantê-lo engajado, né, que é aquilo, assim, ele já não tem mais missão para cumprir. As moedas que ele ganha, ele já não consegue nem mais fazer uso. Então, é bom porque desafia a gente a tempo todo estar pensando também em soluções novas, né, em soluções de manter esse engajamento aí para quem realmente já está num nível diferente ali. E esse chefe de máquinas aí é um exemplo, né? Então, a gente começou esse projeto, né, com 10 indicadores, tá? Metade desses indicadores eram
da área de SMS, a gente tem essa cultura, né, muito forte, muito presente nos nossos valores ali sobre segurança. A segurança tem que estar em primeiro lugar, né, para a nossa operação, para tudo que rege ali o nosso negócio. Então, foram 5 indicadores de SMS, e aí fomos plugando indicadores de outras áreas também, né, operações, RH, manutenção. Então, tem um pouco de tudo ali gamificado, né, com a ênfase maior em SMS, e a gente já vê alguns resultados e algumas evoluções bacanas, por exemplo, no indicador, né, que é um grande desafio para a gente, que é a aderência na execução do reparo, né, que é basicamente um chefe de máquinas, né, o pessoal que está ali na máquina, recebe uma programação de reparos, uma programação de ordens de reparo que tem que ser feitas, e aí a gente controla essa aderência. Então, para vocês terem uma ideia, a aderência antes da gamificação, né, ela estava mais ou menos ali em 74%, 75%, hoje a gente está mais de 97% nível Brasil. Então, fica muito claro que o indicador visível, né, o indicador monitorado, o indicador gamificado, ele chama a atenção, ele incomoda ali nesse bom sentido, né, ó, estamos olhando, estamos de olho ali, e ó, se você ficar com a nota 10, seu time vai ganhar, sua equipe vai ganhar, todo mundo vai ser premiado. Então, tem esse caso de sucesso aí do indicador de execução de reparo. Tem outro indicador, né, que é o de rompimento de cabos. A gente também vem monitorando, já caiu em mais de 50%, quase 60%, né, o rompimento de cabos. Se a gente também compara períodos antes e depois da gamificação, então é um indicador operacional importantíssimo para a gente, né, o cabo de manobra, ele é um item vital ali para a nossa operação. Então, quanto menos rompimentos a gente tiver, melhor, e esse número também vem caindo aí bastante, né, o antes e o depois da gamificação vem mostrando para a gente que realmente, né, o caminho ali está bem trilhado. E os de SMS, como a gente já tinha e já tem uma cultura forte, a gente mostra também, valida que a gente está no caminho certo de manter e melhorar. Às vezes a gente até supera a expectativa de indicadores que já eram maduros, né, mas que estão cada vez maiores ali, cada vez mais engajados ali na gamificação. Hoje a gente já botou, desde que começou, já inserimos mais 4 indicadores, então a gente está no momento agora com 14 indicadores gamificados e seguimos aí nesse desafio. E uma das primeiras, né, verificações e confirmações que a gente teve quando começou a gamificação, até um pouco da questão do Eduardo também, a gente começou a ficar preocupado se fazia sentido, né? Será que os melhores, né, de fato são, né, na prática ali, as equipes que estão se destacam realmente na condução, na gestão da operação? E aí tem sido unânime, né? As primeiras colocadas realmente validam o nosso entendimento de que são trabalhos bem feitos, de que são tripulações engajadas como um todo. Então, esses resultados aí têm sido bastante em linha com o que a gente tem visto no número, né, na apuração fria ali, quantitativa, né? Que legal, Devico. Obrigada por compartilhar, viu? O legal é que a automatização, né? A gente tem conseguido integrar muito o input de dados com você aí também, né, Devico? Sim, a gente tem 13 indicadores automatizados, né? O time da TI, as nossas TIs aí se falam bastante, né? Haja TI, né? São 13, de 14, a gente tem 13 indicadores automáticos. Olha só. A gente não fica precisando lançar nada manualmente ou corrigindo muita coisa. Claro que tem os ajustes, tem ali os acertos, mas a gente consegue fazer essa comunicação, essa interface de dados automática para 13 dos 14 indicadores. Isso dá uma agilidade, né? E tira um pouco da frustração do cara, do jogador, não estou vendo meu resultado ainda, não, tem que fazer uma carga, espera que a gente ainda vai lançar na planilha. Não, tempo real, fez a rotina, lançou, está aparecendo a nota dele. Show. Só para corroborar, Marcelo, você disse, olha, tem que ser divertido, né, para valer a pena. E a gente fala muito com nossa força de trabalho que tem que ser seguro para valer a pena. O ambiente de trabalho não pode ser inseguro. Então, quando a gente estruturou a gamificação, o que dominou foram os indicadores associados à área de segurança e meio ambiente.
Então, isso também a gente mandou essa mensagem, e a gente, uma fala nossa para eles é o seguinte, olha, você precisa regressar para sua casa, para a tua família, Em segurança. mesmo a integridade física que você foi trabalhar. Você não pode voltar lesionado, você não pode voltar, sair do ambiente de trabalho para um hospital, você tem que voltar, vai voltar cansado, vai voltar estressado, está no pacote da relação trabalho-empresa, né? É verdade. Você tem que voltar com a sua integridade física assegurada, e a gente teve esse cuidado quando estruturou, e para mostrar para eles, olha, a gente quer que segurança, a gente aceite que segurança é um valor, É um e valor. nos ajuda demais a consolidar isso. Nossa, muito legal, gente. E o Devico trouxe um ponto que eu fiquei refletindo aqui sobre indicadores, né? Todos nós trabalhamos com esse drive de indicador para poder medir resultado e evolução desse resultado, mas um dashboard, um BI, por si só, ele não traz nada, né? A gente precisa de ação, e quando a gente fala de comportamento humano, de pessoas, as pessoas precisam de engajamento, e aí é onde casa perfeitamente, né, a metodologia da gamificação com a ferramenta da Gamifique, fazendo com que essa jornada seja mais leve, divertida, e com certeza seguro para todo mundo, né? E aproveitando a fala do Knack de segurança, né, gente? Isso ajuda na nossa segurança mental, um tema tão falado ultimamente, da leveza, né? Para os processos que às vezes têm um risco de segurança física, né? Algumas atividades. Então, queria agradecer muito aqui o Wilson Sons, o Devico, o Knack, o Matheus e o Eduardo Reis, do Dias Costa. Agora Dias o quê? Dias Costa Advogados. Dias Costa Advogados. Achei sensacional conhecer os cases de vocês. Eu que venho de um mundo todo regulatório, sou bancária, né? Venho aqui do segmento financeiro. A gente também é regulado o tempo inteiro pelo Banco Central, que está aceleradíssimo. É Pix, é Open Finance e vários projetos aí que a gente tem trabalhado com desafios diferentes. Mas no final é sobre pessoas e sobre gerar resultados através de engajamento, produtividade e felicidade, por que não? Além da segurança mental, integral e física. Obrigada a todos vocês. Encerro aqui minha parte de mediação dos cases. Vou chamar a nossa mediadora principal, que é a Thaís. Obrigada, Marcela, obrigada, pessoal, foi sensacional. E nós respeitamos muito, viu, a agenda de todos vocês. Nós sabemos, né, que nós combinamos aqui o evento até às 10 horas da manhã, mas como nós fomos interagindo muito, que foi muito positivo, eu queria contar com o compromisso de todos, aqueles que puderem, claro, ficarem mais 15 minutinhos. Aí nós encerramos às 10h15. Posso contar com vocês? Que agora nós vamos ter uma parte extremamente importante. Pode. E interessante. Para isso eu vou chamar o Hugo para fazer a apresentação das nossas premiações do ano. Ai, que emoção, gente, que responsa. Eu sou o Hugo, né, eu sou gestor de vendas, que eu trabalho na área de vendas aqui desde o início. Estou aqui com o Rubens, que é meu amigo de infância, aqui de Uberlândia, a gente estudou junto no segundo grau, no primeiro grau também. E é com grande honra que eu fui convocado para anunciar os ganhadores na nossa cerimônia de premiação, primeira grande cerimônia de premiação da Gamifique. E ó, estabelecemos 3 categorias para premiar nossos clientes: processos, vendas e operacional. Tchan, 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 tchan. Na categoria vendas, a empresa premiada teve 3.239 acessos qualificados, 74% do esperado. 2.565 notificações lidas, 69% a mais do esperado. 6.446 interações em timeline, 540% a mais do que o esperado. 870 respostas em quizzes, com uma visualização por usuário. 77% a mais. Gente, desde o início da campanha, superaço. Houve 99 usuários cadastrados e desses 94 acessaram apps. Assim, tivemos 94% de usuários ativos, engajados, gamificados. E além disso, no último trimestre, de setembro a novembro, o período que a campanha foi iniciada com a anterior, né, julho e agosto, houve uma diminuição de ocorrências por erro de equipe de 3,66%. Que também, pelo histórico, é um grande avanço. Esse resultado positivo é importante, pois significa a redução dos erros internos que geram insatisfação para os clientes. E em nome da Gamifique, venho aqui pedir a salva de palmas de todos,
a empresa Manetone. Vocês foram a grande ganhadora da categoria Venda! Uhul! 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 Empresa tradicional, hein? Segmento tradicional. Vamos lá, por favor, traga aí um pequeno depoimento. Agradeço aí quem tiver. Parabéns, gente. Parabéns. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Bianca, né? Eu sou coordenadora de marketing da Manetone. Nossa, a gente ficou muito feliz, né? A gente sabia que, né, dos indicadores legais aí que a gente estava com a plataforma de vocês, mas foi uma grande surpresa, né? É o primeiro ano nosso com a Gamifique, né? A gente está, acho que desde agosto. Então, assim, ficamos muito felizes por essa premiação. Realmente, a nossa equipe comercial está muito engajada, né? Que, lógico, nos traz, né, um retorno, né? Um resultado positivo nos nossos indicadores. Mas é bom saber que com vocês a gente também está tão positivo assim. Muito obrigada pelo apoio, Thaís, a Manu, que está sempre aí com a gente. Tem sido uma experiência muito bacana aí com vocês, gente. Espero que a gente possa continuar aí por um bom tempo, né? Evoluindo além da nossa equipe comercial para outros setores aqui da nossa empresa. Muito bom, Bianca, muito bom. Parabéns. Obrigada, novamente. Gente. E dando sequência aqui na premiação, na categoria Operação, a empresa premiada apresentou dados qualitativos, conseguiu gerenciar todos os indicadores dos clientes, disseminou a cultura no escritório, acompanhou o desenvolvimento individual dos colaboradores e, dessa forma, manteve a equipe focada de uma maneira natural, leve. E, em nome da Gamifique, parabenizamos o nosso grande parceiro, que já daqui uns dias nós estamos morando junto, né? De tanta coisa junto que a gente faz. Dias Costa Advogados! Vocês ganharam a categoria Operação! Uhul! Parabéns! Valeu, pessoal. Fico feliz com esse prêmio aí, viu? Feliz. Que beleza. Agradeço todo mundo que ajudou a gente, entrou nessa loucura. A gente achava que a gente era meio doido, né? No primeiro dia, o primeiro contato que a gente teve já foi com o Hugo. Falei, tá tranquilo, nós achamos alguém para comprar nossa loucura, então vamos embora. Ai. Foi uma das vendas mais rápidas que teve, né? Nossa. Então vamos. Assina aqui, assino. Vamos embora. Então, legal demais, cara. E você trouxe um dado interessante. A gente começou com 60 colaboradores, estamos com quase 100 agora também. Tá vendo? Então, sinal que tem dado certo nessa gestão, essa gestão compartilhada nossa aqui. Agradecer também muito o Pedro ajudou a gente na implantação ali, e o Clenizon, que é um parceiraço nosso aqui também. Tá? Agradecendo muito a parceria do Clenizon, que esse vou falar, um suporte igual dele é difícil a gente encontrar, né? Esse é parceiro. Tanto que é bom a equipe comercial vender algo que a gente sabe que vai ser entregue, sabe? Nossa, a gente dorme tranquilo. Vamos lá, e dando sequência aqui, na categoria processos, a empresa premiada teve um engajamento de gamificação em todos os seus principais indicadores. 15% de aderência na execução de reparo planejado, diminuição de 1% de marítimos não regularizados, diminuição de 26% para 12 ocorrências em rompimento de cabos, como foi comentado, e um aumento de 30% na aderência comportamental. Depois de tanto que a gente conversou hoje, não seria muita surpresa parabenizar o nosso grande parceiro, Wilson Sons, uma das empresas mais antigas do Brasil e super inovadora. Uhul. Parabéns! Que é isso? É o presente pro Kinak aí. Parabéns, é o troféuzinho para você, Kinak. Aniversário dele. Pois é, que presente de aniversário aí, muito bacana. Quando a gente começou lá num brainstorm, lá eu e o Matheus, lá, cara, temos que resolver isso, temos que endereçar isso. E um caso que virou um case, cara. A gente está muito feliz, né, Matheus? Queria agradecer primeiro ao time aí, Gabriel e Elaine, que está aí também da nossa célula aí de inovação, né? Parabenizar o trabalho que foi feito internamente para que tudo rode da melhor maneira tecnicamente e a metodologia, né? Então, a metodologia e a ferramenta tornaram o processo muito justo. A gente não vê ninguém falando em injustiça, né? Então, está rodando de uma maneira muito legal. E a presença aí do Rubens, aí, queria agradecer toda a equipe aí da Gamifique. A gente é chato, né? A gente chora, pra caramba, parece que está no sinal de trânsito, a gente só pede, né? Então, mas faz parte, acho que...
Acho que as duas empresas aí evoluíram bastante nesse processo. Acho que foi muito legal isso. Então, parabéns a toda a equipe, o atendimento para a gente, tá? Com a gente. A gente vai bater um papo, né? Que a ideia é que a gente avance isso dentro da corporação, né? É uma corporação com quase 4.000 funcionários, então é um case de sucesso interno aí. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. E antes de passar a palavra para a Thaís, esse é um evento anual que a gente quer repetir o ano que vem. Então, vocês que são clientes, conte conosco para ter esses melhores resultados. Vocês que ainda não são, olha só o que a gente está conseguindo fazer, né? E nossos parceiros que estão presentes, todo mundo que eu convidei que veio, quero agradecer a presença de todo mundo. Sem vocês, nada disso seria possível. Isso tudo é feito para vocês, com vocês, né? E passo, então, agradeço todo mundo e passo aqui a Thaís para o encerramento. Perfeito, Hugo, obrigada, pessoal, e obrigada. Olha aqui, 56 pessoas online ainda. Muito obrigada aí pelo comprometimento, né? Ainda temos uns minutinhos finais aí para fazer o encerramento no horário que eu propus. Quero agradecer, como disse o Hugo, né? Depois dessa linda cerimônia, ficamos muito felizes em poder reconhecê-los. Vocês vão receber aí um troféu físico na casa de vocês para simbolizar esse prêmio que vocês ganharam aqui na Gamifique. Esse foi um evento, inclusive, gamificado. Emanuele, a Jennifer também, aqui da nossa equipe de CS, se empenharam muito para fazer esse evento ser gamificado e vocês terem a melhor experiência possível. Então, agora sim, nós podemos considerar finalizado, né, o nosso ano com esse sentimento aí de missão cumprida. Mas calma, pessoal, nós continuamos aqui para dar todo o suporte para vocês no decorrer desse finzinho de ano. E eu agradeço especialmente ao Edmar, da Rock Content, ao Eduardo Reis, da Dias Costas, a toda a equipe Wilson Sons, representada pelo Gabriel Devico, Marcelo Knack, o Matheus, e a Marcela Pimenta, do Tribanco. E eu não poderia deixar de agradecer também, pessoal, todo o time Gamifique, porque todos nós nos empenhamos em fazer com que vocês tivessem esse momento muito especial. Em especial a Isabelle, que está aqui nos ajudando em toda a organização do evento, Isabelle Ravazio, o nosso CEO, o Rubens Melo, que impulsionou e nos encorajou a realizar essa grande entrega, que deu liberdade para a gente poder criar e construir algo muito bacana para vocês. E, para finalizar, gostaria de pedir um outro apoio, que é preencherem os links de avaliação, que nós vamos enviar no e-mail de vocês. Porque o feedback de vocês vai ser extremamente importante para nós continuarmos nessa sequência aí de eventos, fazer o nosso próximo no ano que vem também. Então, contamos aí com a avaliação de todos. Tenham um excelente dia, pessoal. Um abraço. Bom dia, obrigada, Valeu, parabéns, turma. Thaís. Você Parabéns, também. parabéns. Pessoal. Parabéns. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Excelente dia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Senhora. Abraço. Let's bora. Bora, Hugão. Acabou, né? Acabou. Tchau, tchau. E aí, sucesso, hein? Top demais. Muito bom. Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito feliz. Aqui já tá tudo em ritmo de comemoração, as meninas aqui ao redor, gente. Muito bom. Excelente. Bom Então demais, tá, parabéns. um abraço, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.